Olá, hoje a gente retorna às gravações, né, Vlad? Sim. Porque estávamos Nós afastadíssimos. estávamos no limbo. No limbo. Na realidade, faz um mês. Foi no começo de É, abril, eu acabei ficando doente, dengosa. né? Dengosa. Suspeitas de dengue, porque é a coisa mais absurda. Nós tivemos algumas vezes, né, no hospital, e lá, cada vez que a gente era atendido, era assim: bem, não dá para saber se é dengue porque já passou do tempo que poderia identificar. Mas pode ser chikungunya, né? Enfim, a gente Ficou um afastado, tempo debilitado, precisamos nos afastar, né, das muito nossas debilitado. atividades e estamos retornando hoje Sim. com Apesar das dores. os nossos bate-papos aqui. Então, fica aqui com a gente. Né? Não vai falar, nem vai dar a palhinha do tema? A gente vai trazer algumas reflexões que a gente teve esse período, especialmente sobre a questão da passagem do tempo. Isso. Foi algo que nos impactou bastante, e aí a gente vai trazer aqui para vocês. É isso aí. Então, como a Amanda disse, nós vamos trocar algumas ideias aqui. Infelizmente vocês vão ouvir depois, talvez, fazer algum comentário em cima daquilo que a gente vai publicar. Vamos falar um pouco sobre essa questão da passagem do tempo, que foi um negócio que nos impactou bastante nesse período que a gente teve, apesar desse inconveniente, dores, tal, limitações mesmo, nós continuamos fazendo nossas coisas na medida do possível, mas a gente percebeu o quanto nós somos impactados pela urgência, né? Por cumprir determinadas tarefas, né? É como se a gente tivesse, e gozado, nós fomos convidados a falar no domingo, aí num local, né, que faz um trabalho muito bacana com os animais, né, e seus tutores, enfim. E aí nós trouxemos, assim, como uma reflexão, e tudo que a gente passa aqui, e como também nas conversas que temos com as pessoas que nos conhecem, é sempre no intuito de trocar algumas ideias, de expor algumas reflexões que nós fazemos, e muito mais do que respostas, nós abrimos perguntas, né? Nós questionamos tudo. E isso eu acho que é muito positivo. E a gente estava lá compartilhando uma percepção, resultando das conversas que a gente faz, sobre a maneira como nós lidamos com a passagem do tempo e os animais, né? Ditos muitas vezes, né, irracionais, inferiores, né, mas que até hoje tem uma reportagem muito bacana, né, na UOL, né, foi na UOL? Não, na BBC, falando sobre a questão da consciência. Muitos estudiosos... Na verdade, uma reportagem do ano passado que a gente recebeu e a gente leu hoje, né, e a gente achou bastante interessante. Que fala sobre a consciência dos animais. Né? Que se discute muito, né? O que seria até a consciência. Até para nós é difícil dizer o que é a consciência para um humano, né? Aí quando você vai falar com animais que têm outras referências, fica complicado. Mas mesmo assim eu achei muito interessante, porque mostra que estamos finalmente, talvez, iniciando um caminho de volta ao ambiente que sempre pertencemos, que é a natureza. A gente tem um costume, né, de colocar assim, nós e a natureza, como se nós fôssemos à parte. Isso também vem de uma visão assim, bastante antropocentrista, né, onde nos colocamos como sendo o suprassumo da criação, né, a espécie ou raça mais... importante do universo. A gente nem sabe quantas raças, quantas espécies existem no universo, talvez muito mais capacitadas do que nós para responder essas perguntas. Mas enfim, e a gente falava o seguinte, eu vou dar a introdução e aí, por favor, né, você faz os comentários também, que os animais, eles vivem algo que nós até ensaiamos a viver, tem até livros sobre o assunto, foram feitos documentários, que é viver o aqui e agora. Né? Tem aquele Tolle, eu não me lembro o nome dele, que escreveu um livro de muito sucesso, um desses livros aí que venderam milhões, que é O Poder do Agora, que na realidade a proposta é você viver
com seus projetos, sonhos, enfim, porém, tendo consciência que você só pode agir realmente no agora. E aqui, você não pode agir agora lá no Japão, ou na Estrela Alpha Centauri, ou mesmo na casa da minha sogra que mora lá na Zona Noroeste. Essa questão que você está fazendo, que você está trazendo sobre agir no agora, me remonta a justamente esse aqui agora, né? Que eu vou trazer um pouquinho para o começo da sua fala. Esse agir no aqui e agora, que eu acho que foi o que pegou, porque quando nós estamos nessa fisicalidade debilitados, esse agir fica prejudicado. Sim. E eu acho que foi isso que fez a gente ter tantas reflexões. A gente tinha literalmente tempo para pensar, porque Sim. A debilidade da doença literalmente nos paralisa em cima de uma cama, né? A dengue, ela tem essa característica, porque as articulações ficam muito doídas. Você não é articulado, né? Você fica sem movimentos, literalmente você fica sem movimentos, né? A sua musculatura também. Então, isso te coloca numa condição que você fica paralisado. Então, esse agir no aqui e agora, nem isso foi possível. Então, havia uma total debilidade que nos faz pensar, nos faz sentir, inclusive, Sim. a passagem do tempo como algo diferente daquilo que estamos habituados, né? Porque dentro de um dia a gente tem uma agenda enorme, né? Seja trabalhando com a psicologia, seja, aí eu trago os animais, tutorando, né? Porque nós somos tutores de gatos e cães, então eles também ocupam, né, parte do nosso tempo com as suas demandas naturais, alimentação, cuidados e tudo mais. Então, pra gente, esse período, o tempo passou de uma forma diferente, ou melhor, a percepção do tempo, né? Que eu acho que é esse tempo que a gente tá trazendo aqui como debate, porque, sim, as horas passam, nós temos as nossas agendas, independente de qualquer coisa, mas eu acredito que a percepção do tempo que é algo que a gente pode aqui falar, né, sobre essa percepção diferente. Eu acho que essa percepção subjetiva, interna, e a relação que a gente tem com essa percepção é o que vai, eu acredito, aí sim, no que você estava falando, interferir na qualidade nesse aqui e agora. Exato. Percebe que eu estou trazendo, sim. Assim, tipo... eu penso que é assim. Resgatando só um pouco aí desse bate-papo que nós fizemos nesse local, no domingo, quando eu coloquei os animais como uma referência de percepção temporal, é óbvio, são realidades diferentes, são percepções da vida diferentes, necessidades diferentes. Nós temos a cultura, né? Temos várias demandas. Mas o que eu trouxe foi assim: um animal, ele vive realmente no momento presente. Ele tem memória, ele reconhece, tanto quando você volta para casa, ele balança o rabinho de alegria, porque ele reconhece você como sendo alguém que ele se relaciona. Ele tem memória e afetividade. Tem uma memória afetiva. E aí que está o detalhe, uma memória afetiva. Porque, de repente, para ele, ver uma planta, ver um transeunte que passa, né? Mas quando ele reconhece a afetividade naquele ser, ou naquele outro animal que está ali, né? No nosso caso, nós temos gatos, cães, passarinhos. Livres, pássaros livres. Pássaros livres, né? Não tem ninguém gaiola. Os únicos que estão na gaiola somos nós. E os gatos, os cães. E a Tatutinha, a nossa jabuti, né? Que também tem uma percepção temporal muito diferente. Um gato vive 15, 20 anos, né? Um cão, menos, talvez 14, 13, às vezes um pouquinho mais. E o jabuti vive até 80, 90 anos. Então, eles têm percepções diferentes, né? Mas não tem essa autoconsciência sobre a passagem do tempo. Por quê? Todos eles vivem aqui e agora, né? E nós, infelizmente, não conseguimos muitas vezes exercitar isso. Por quê? Porque, e cada vez mais, nós somos tomados, né, com tantos equipamentos, tanta tecnologia, que faz com que possamos acessar várias coisas, não digo ao mesmo tempo, mas quase simultaneamente. E isso traz uma quantidade de eventos que ocorrem e nós vamos como que encaixando as coisas
numa esteira que se passa. Eu até estava comentando, né, hoje com um cliente, com um amigo, enfim, estávamos conversando sobre essa percepção temporal, e eu dizia para ele o seguinte, e tudo isso é discutível, são propostas de reflexão, né? Eu falava para ele o seguinte, que a nossa relação com o tempo, ela se mistura muito também com a maneira como nós condicionamos a nossa vida, o nosso viver, baseado nas observações que a gente faz, nas trocas, na nossa vida particular, mas também no contato com tantas histórias, a gente percebe, né, isso não é algo tão difícil de se constatar, que nós nos relacionamos na vida a partir de alguns sentimentos, né, que nos aprisionam e nos tiram a oportunidade de viver plenamente a vida naquilo que está acontecendo e agirmos em relação a esse agora, que é estarmos subordinados aos sentimentos de culpa, medo e apego, né? Somente para desenvolver um pouco a ideia, veja só, uma criança, né, 3, 4 anos, se ela não estiver contaminada já com o celular na mão, querendo, enfim, muitas vezes, né, está envolvida com isso, mas uma criança, quando nós pensamos uma criança livre dessas exigências ou dessa tecnologia, ela entra num lugar e ela olha para tudo com um olhar curioso e ela vai experienciando, ela não vai performar, ela não vai competir no primeiro momento. Diferentemente do adulto, né, que tem muitos mais condicionamentos. Sim, então essa criança, ela se encanta com a vida e com tudo que aparece, sim, mas vive plenamente aquela experiência. E é uma experiência que de repente pode dar alguma coisa errada, como por exemplo tomar um tombo, se cortar, se machucar. Aí ela sofre naquele momento, mas logo em seguida ela está tocando a vida, vivendo outros agoras. E assim vai. Nós, raramente, às vezes quando a gente sai de férias, né? Estamos na praia, ou estamos lá sei aonde, num lugar onde nós não temos celular, não temos compromisso, não temos agenda, não temos uma planilha com coisas a serem... São momentos de exceção, né? Então, e nesses momentos que a gente nem percebe o tempo passar, porque a gente não está ali cronometrando, performando, cumprindo exigências e expectativas dos outros, nossas, e as nossas expectativas são as expectativas dos outros. A gente pensa que o outro precisa, ou quer, deseja, exige. E aí, nesses momentos raros, infelizmente, a gente flui. É como se fosse assim. Eu estava comentando com você, né? A gente vê a vida como se tivéssemos assim... na vida, como se a vida fosse uma estrada, que a gente sabe, ó, sai daqui, né, e vai lá. Em um sentido único, passado, presente e futuro, né? É sempre passado e futuro, porque o presente passou, já passou. Então, sempre passado e futuro, nessa direção. E na medida em que a gente estabelece alguns projetos, alguns planos, a gente pega e meio que a gente sabe assim, eu estou no quilômetro 18, e eu vou entrar na saída 76, eu sei que eu tenho, então... 58 quilômetros pela frente. E aí eu vou falar, nesse meio do caminho tem um restaurante de estrada, né? A Pamonha, né? Não sei o que da Pamonha, tal, Rancho da Pamonha, ou tem uma lojinha que vende aquelas vasos, ou de repente, não sei o que, tem alguma coisa para ver, um lugar, um lago. Então eu tenho a expectativa de, ao longo dessa estrada temporal, ir realizando essas paradas, né, até chegar no meu destino. Então, essa visão do tempo, e é geralmente o que nós vivenciamos, é das coisas a fazer, a cumprir, só que o fazer, o cumprir, ocorre num agora, sempre. Sim, mas esse agora, ele não tem uma característica que é importante, né?
que é a questão da espontaneidade, ou melhor, não o agora, mas nós não temos mais essa característica, né, que é o olhar da criança que você trouxe e tudo mais, por conta de uma série de demandas que são práticas, né, do dia a dia, e por conta também da estrutura da mente, porque assim, nós somos constituídos de memórias, né, porque a somatória das nossas memórias nos permite nos identificarmos como um eu, então nós somos um eu a partir de quem a gente é, através das nossas memórias e das nossas afetividades, que foram as duas coisas que você trouxe. Então assim, apesar dessa estrutura mental, consciencial, como é que a gente recupera, é a pergunta que eu faço, essa espontaneidade? Eu particularmente acho que é possível, mas diferentemente de uma criança, nós adultos, a gente precisa ter atenção. A gente precisa colocar o nosso ato de vontade em recuperar a espontaneidade. Para isso a gente precisa ter atenção, observação, intenção. Inclusive eu preciso intencionar o que eu vou fazer na minha vida, né, para que eu possa me colocar em curso nesse sentido, né, percorrer essa estrada. E sim, colocando atenção, momento presente a momento, né, momento a momento, né, porque senão fica uma coisa meio solta, no sentido de mágico, assim, né? Tipo, viver esse aqui agora. Mas como eu faço isso, né? Eu acho que essa é a pergunta. Então... E eu sempre me respondo assim, preciso colocar... É um exercício, não tem como. Eu coloco atenção nisso. Se é algo que eu desejo, eu preciso olhar para isso de forma consciente. Porque no nosso subconsciente já existem alguns modelos, algumas estruturas que a gente precisa identificar, porque são elas que nos colocam nos automatismos necessários para viver, mas eu preciso, pegando a analogia do carro, puxar o freio de mão e falar, pera, para onde eu quero, que estrada eu quero seguir agora, entende o que eu quero dizer? Eu acho que é muito por aí. Então, usando essa analogia da estrada, e eu conversava com um amigo hoje, eu dizia o seguinte para ele, imagina só, eu não sei se eu lembro de nós termos vivido essa situação, mas eu acredito que a maioria das pessoas tem alguma memória, alguma recordação desse tipo de experiência. Você está numa estrada e, como eu disse antes, a estrada ela tem um sentido, você está dentro de um carro que te leva, né? Dependendo da velocidade que você vai, ou porque o carro é possante, ou porque você, de repente, decidiu ir a pé, ou de bicicleta, né? Enfim, dependendo do veículo, esse espaço ocorre num determinado tempo. Então, o conceito espaço-tempo, uma coisa tem a ver com a outra, né? O espaço para ser percorrido precisa de tempo. E na medida que você percorre, se movimenta, o tempo passa, né? Então, beleza. Essas referências, a maneira como a gente vive o tempo, e volto a dizer, com essas expectativas, compromissos, rotinas, projetos, agendas, tudo isso faz parte da nossa vida, não há como negar. Mas algo que a gente precisa resgatar, o que você falou de espontaneidade, é o que eu chamo de agir. Agir no tempo. Você só age no tempo, volto sendo repetitivo, no agora, em algum agora. Então, independente da agenda, independente de tudo aquilo que você já fez, que está lá ticado, e aquilo que você tem para fazer, tudo ocorre no agora. O problema é que nós, enquanto estamos fazendo algo, a gente já está pensando naquilo a ser feito. Exato, por isso que eu te falei, a estrutura da mente. Só concluir. Colocar atenção nisso. Quando você faz isso, você não só não vive, não é viver o agora, assim, eu estou vendo agora estamos aqui parado, batendo papo, tal, não sei o que, tem um monte de coisa para fazer, tem louça para lavar, tem o remédio para dar para os pets, né? Enfim, um monte de coisa. Tem um curso que a gente está fazendo. Mas agora só existe esse tempo, esse momento. E é isso que a gente precisa resgatar. É viver plenamente. Embora tenha uma agenda aqui do lado, eu vou viver plenamente esse momento. Porque esse momento pode me convidar a alongar a experiência. E não só o compromisso, a experiência, seja lavando uma louça, fazendo uma comida, conversando, um bate-papo.
sem se preocupar-se com a próxima demanda, com a próxima agenda, o tema da listinha. Por quê? Porque isso vai ser feito, em algum momento vai ser feito. Ah, mas eu tenho hora marcada. Ok, a hora marcada é daqui a 5 minutos. E aí? Você vai ficar congelado até esse hora marcada aparecer na sua frente para você agir? O que fazemos quando não temos ainda diante de nós aquilo que temos que fazer? Ou o compromisso, a agenda? O que fazemos? Onde estou eu? Onde temporalmente estou eu quando eu estou esperando o momento de agir? Percebe? É isso mesmo. Eu acho que a gente tomar consciência do fato de que, independente da ação, e tem ações que são desagradáveis, né? A gente não pode romantizar, não se trata de viver um aqui e agora idealizado, porque muitas vezes não será possível. Sim, haverão momentos em que será possível a gente cuidar desse aqui e agora com a qualidade que a gente quiser, mas, é o que eu quero dizer assim, independente do que a gente estiver vivendo, eu acho que a resposta para essa sua pergunta é: eu estou em mim, eu estou no meu centro, é isso que eu tenho que buscar, essa centralidade. Será? Eu penso que sim. Olha só, quando a gente fala assim, eu estou em mim. Uma vez, eu vira e mexe, eu faço isso com os meus clientes, eu pergunto assim, onde é que você está? Aí ele fala assim, estou aqui no teu consultório. Não. Aonde você está? Você está aqui? Você está realmente aqui? Ou você está pensando no que aconteceu ontem? Não, é isso que eu estou falando. Você vai estar sempre com você, com seus pensamentos. Sim, mas com as suas fantasias, com os seus, não sei, enfim, você vai estar, possivelmente você vai estar pensando ou no passado ou no futuro. Sim, mas é isso que eu estou falando. Eu entendo que essa é a natureza da nossa mente. Por isso que eu estou propondo aqui colocar atenção nessa natureza como um primeiro passo. Atenção, que ela funciona assim. Quando eu reconheço uma dinâmica, eu tenho a chance de interferir nessa dinâmica. O problema é quando eu não sei como as coisas funcionam e eu simplesmente vou sendo arrastada pela dinâmica própria daquilo, que é um sistema vivo. Então eu me vejo deprimida muitas vezes, porque eu não sinto forças, né? Eu não consigo identificar, então aquilo é maior que eu, né? Então assim, ou me sinto ansiosa, porque eu estou o tempo todo pensando no que eu tenho que fazer. E aí eu insisto também, essa é a dinâmica, eu diria, natural da nossa mente. A dinâmica natural da mente é pensar. Mas habitual. Mas esse acelerar que a mente está vivendo, esse ritmo acelerado, ele é por conta do ambiente. A gente tem muitas demandas. Hoje a gente vive nas telas, né? Virando telas. Num automatismo, a gente não pensa mais sobre isso. Isso já se incorporou na nossa rotina. Imagina isso para a estrutura da nossa mente. Então, por isso que eu falo, por isso que eu falei, você, independente do que estiver fazendo, seja um momento prazeroso ou não, você vai estar com você. Então, tomar consciência desse centro, eu sempre falo, entra, é dentro, a resposta está sempre dentro, sabe? Não importa que resposta seja, mas ela é de dentro para fora e não o oposto. A gente não vai encontrar respostas fora. Então, assim, quando eu estou dentro de mim, né, quando eu estou observando, inclusive, o que eu estou sentindo, porque isso é um exercício que precisa ser feito, a gente identificar as nossas emoções para sair desses automatismos, aí sim eu consigo vislumbrar essa coisa, essa relação com o tempo, de buscar transformar os meus tempos em aqui e agora. É assim que eu percebo, sabe? Eu acho que tem esse movimento assim, de introspecção para alcançar esse lugar de aqui e agora mais pleno, ou, né, ou transformar mais momentos em aqui e agora conscientes. Eu falava que essa percepção do tempo está muito contaminada com sentimentos de medo, de culpa e de apego. A todo momento eu estou vivendo nessa sensação de não estar dando conta
daquilo que eu deveria dar conta. E mais ainda aquelas pessoas que buscam, né, ter alta performance, não importa no que seja na atividade física, seja na atividade intelectual, seja nos relacionamentos, enfim, de qualquer forma, o que está por trás dessa necessidade é o medo de não dar conta, o medo de ser menos. E isso joga também a gente na culpa. Pô, não me esforcei o suficiente, não fui tão bom quanto aquele outro, tal. E aí, tanto esse medo quanto essa culpa, ela se estrutura junto com o apego ao reconhecimento, à necessidade de pertencer a um grupo, mesmo que esse grupo ele destoe em muitas coisas dos meus valores, das minhas expectativas, dos medos desejos, dos meus sonhos, da minha ética, se a gente quiser, mas eu com medo de ficar só, e olha que coisa, de ficar só comigo. Então, o Heráclito, né, aquele filósofo, dizia uma coisa muito legal. Ele falou assim: quando um homem volta a um rio, não é o mesmo rio, não é o mesmo homem, porque tudo muda. Então, eu também acredito, quando a gente fala, né, eu preciso me reencontrar, eu preciso reencontrar essa vida, eu preciso reencontrar os meus amigos. A gente não reencontra ninguém, a gente só encontra. Por quê? Porque tudo é inédito. A partir do momento que eu mudo, a partir do momento que eu estou aprendendo, tudo é inédito. Existem algumas ideias, né, independente de religião, enfim, talvez algumas ideias até mais filosóficas do que religiosas, o conceito de evolução. Lembra que a gente conversou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da evolução, porque foi algo que mexeu também, surgiu. Na percepção do tempo, surgiu, né, nesse período, né? Esse período onde você falou assim: eu acho que eu fiquei livre. Lembra que você comentou? Não, o que eu comentei contigo foi assim. Eu sempre levei a vida, né, como acredito a maioria das pessoas, a gente tem a sensação que a gente nasce, né, é educado, enfim, a nossa estrutura social nos leva a sempre a estar ocupando lugares com essa ideia de que eu estou evoluindo, eu estou melhorando, né? Ok, a ideia existe, é válida, mas assim, eu tive uma percepção que é pessoal, que me mostra o seguinte: não existe um pódio na vida, sabe? Um lugar para chegar, né? E, consequentemente, eu penso, não existe evolução, existe aprendizado, existe desenvolvimento de habilidades, de percepção de mundo, né? Existe uma série de aprendizados, mas não necessariamente evolução como se eu tivesse que sair do ponto A e chegar no ponto B. E isso muda completamente a percepção do tempo. O tempo passa a ficar mais leve se eu paro de acreditar que eu tenho que subir uma montanha e chegar no topo dessa montanha, porque esse é o meu objetivo na vida, não importa o que essa montanha represente. Mas se eu colocar isso na cabeça, eu estou necessariamente correndo contra o tempo. Né? Contra o tempo, exato. Contra o tempo. O então, tempo está acabando e eu tenho que chegar lá. Eu aponto um lugar e tenho que ir para aquele lugar. Então o tempo passa a ser um inimigo. Só fazendo um parênteses, que eu comecei a falar, acabei me perdendo para variar, né? Assim, essa ideia de eu estou aqui e vou lá, né? Ou estou nessa condição e vou evoluir para atingir aquele ponto, me coloca sempre assim: se eu enxergo ou imagino que eu serei melhor ou mais evoluído daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, não importa, né? A partir de uma série de práticas e mudanças na minha personalidade, eu estou então me relacionando com um potencial que não existe e que só existe em decorrência da minha experiência aqui, agora, em cada aqui e agora. Ora, se eu ficar lançando o meu olhar para essa evolução, eu crio um hiato. Eu crio um hiato. E outra, eu acredito sim, mas não é possível a gente notar a evolução? Sim, é possível. Quando eu olho para trás e vejo o caminho que percorri. Esse caminho percorrido me dá uma certeza absoluta
que eu vivi todos aqueles agoras. E continuei vivendo de maneira diferente, acrescentando coisas. Aí me veio uma imagem. Eu adoro me expressar através da imagem. Imagine você, e essa é a ideia que eu estava tentando colocar, né? Antes e me perdi. Uma coisa é você estar numa estrada e saber que você vai até tal lugar. Outra coisa é você estar num lugar amplo, uma planície, onde você olha e se perde a vista em todas as direções. Não importa para onde você vá, você vai. E eu aí, estava te falando a princípio vai ampliando. Ponto de referência. O ponto de referência é você. Você é o ponto. E esse você vai ampliando-se, vai se ampliando. Você sai da reta, né? Sai da reta. Você entra no círculo. E você se espalha. Que você não vê, inclusive. Você se espalha. E essa, eu acho que, não imporcamente, a gente teve essas experiências nas nossas aulas de surf. Quando a gente vai pro outside, que, para quem não sabe, né, é uma terminologia metida besta, né? Outside, tal, não sei o que, mas é o seguinte, a gente fala lá, pegar onda, vai lá, sobe na prancha e tal, faz aquelas manobras, mas tem um momento maravilhoso, que é quando você vai antes da onda, você vai lá pro fundão, nadando, tal, né, vai lá, remando, aí você chega, você para ali, esperar a onda. No meio do oceano. Você não sabe quantos metros de água tem abaixo de você. Você não tem ideia de nada. Você só está ali. É uma contemplação. Né? Uma contemplação do infinito em função porque os limites não estão no alcance da sua vista, apesar de você olhar os prédios lá na Barra. Mas quando você olha para aquele mar, e se você tiver a oportunidade de olhar para o horizonte, virando as costas para a praia, e você se deixa, você se envolve, aí você fala, caramba, como eu ampliei minha consciência. Aqueles poucos minutos parecem eternos, e são eternos. A relação com o tempo, que a gente está aqui falando o tempo todo, né? Eu não tenho referenciais, e esses referenciais que poderiam ser a onda, olha, vem uma onda, tal. Não tem onda, você está ali. Silêncio, só você, né? Mesmo que tenha outras pessoas, todos estão nessa experiência única. E aí talvez o convite, né? E aí eu encerro minha parte, você faz o fechamento, que a vida tem sentido? Talvez. E talvez a gente encontre vários sentidos. Mas acima dos sentidos, que isso só vamos saber depois, quando o sentido surgir, e não sabe se lá se vai surgir, mas o fato é, a vida é experiência. Sim. É experiência. Aí eu resgato aquilo da criança que experimenta a vida, experimenta o próprio corpo, a relação com tudo. A experiência, quando você vê a vida como experiência, fica mais fácil dizer, eu sinto muito. Ou falar da própria fragilidade, dos medos, da finitude. Exato. A vida como experiência. Eu encerro minha fala com essa imagem que você trouxe do surfista esperando a onda, né? Aparentemente, ele... Pode ser que ele esteja sozinho, mas pode ser que ele esteja acompanhado. Então, estão todos nesse momento de contemplação e é muito bonito viver isso, porque está todo mundo em silêncio esperando a próxima onda. Ou seja, está todo mundo no seu movimento, né, na sua subjetividade, mas estamos acompanhados. Então, a gente sabe quando a gente está no mar que se alguém precisar de ajuda, tem um amigo ali do lado, um colega, né, um companheiro de atividade que vai te ajudar. E é válido também, se alguém precisar de ajuda, você está ali. Então é como se fosse nós que buscamos, né, essa compreensão da vida, é como se nós estivéssemos nessa analogia, né? Estamos aqui, se precisarem de ajuda, aqui agora, estamos aqui. E sabemos que estão aí, né? E o detalhe... né? Essa imagem do mar é muito forte. E o detalhe assim, se fala muito, estamos no mesmo barco.
Mesmo oceano. Mesmo oceano. No mesmo oceano, cada um com seu barco. Alguns com iate, outros com uma boinha de braço. Eu tô com a prancha de surf. É isso aí, gente. Até a próxima. E olha, desculpem a ausência ou desculpem a volta, de repente. Boa.